Olá, meu nome é Roberto. Obrigado por se interessar no Portugal Studio, nossa ideia didática para ensino e aprendizagem de programação. Nesse vídeo, veremos uma estrutura de controle de fluxo de programas chamado laços de repetição. No Portugal Studio, temos três tipos de laço: faça enquanto e para. O primeiro laço que veremos é o laço faça enquanto. Pressionando o Ctrl espaço, podemos localizar o comando no menu que aparece. Assim, o Portugal Studio nos apresenta um modelo de como o comando é utilizado. Vamos utilizar essa estrutura para garantir que o usuário do nosso programa digite o número inteiro entre 1 e 10. Criaremos uma variável do tipo inteiro chamada QTD, abreviatura de quantidade. Dentro da estrutura de repetição, utilizaremos o comando escreva para apresentar uma mensagem ao usuário que solicita um número de 1 a 10. Em seguida, será lido um valor e armazenado na variável QTD. Este comando simples não precisaria de uma estrutura de repetição para funcionar. Entretanto, ficaremos repetindo a pergunta caso o usuário não respeite o intervalo de número solicitado, ou seja, caso seja digitado um número menor que 1 ou maior que 10. Para testar, iremos digitar inicialmente o valor 0, que é menor que 1. Assim, a condição programada no comando enquanto é verdadeira e o laço de repetição volta a ser executado. O mesmo ocorre digitando o valor 12, que é maior que 10. Ao digitar 5, a condição apresentada no enquanto torna-se falsa, pois 5 não é menor que 1 nem maior que 10, e o laço não é mais executado. Este laço pode ser utilizado para muitas coisas, mas nessa situação ele foi utilizado para validar uma entrada de dados do usuário. Note que os comandos que estão dentro do laço faça enquanto serão executados pelo menos uma vez, pois a condição é testada no final do laço. Mas e se fosse necessário executar um laço de repetição no qual os comandos internos deste laço pudessem não ser executados? Para isso, temos uma segunda estrutura de controle, o laço enquanto. Pressionando o Ctrl espaço, podemos escolher o comando enquanto no menu e o Portugal Studio apresenta sua estrutura. Note que, diferente do faça enquanto, a condição de execução dos comandos internos do laço é testada no início. Para exemplificar a utilização do laço, criaremos uma variável do tipo inteiro chamada NRO_pontos, abreviatura de número de pontos, a qual será utilizada para imprimir na tela do console um determinado número de pontos digitado pelo usuário, que pode variar de 0 a n. Vamos criar uma segunda variável chamada NRO_escritos. Essa variável será iniciada com o valor 0, imediatamente antes do laço enquanto. Queremos que o número de pontos informados seja impresso, ou seja, se o usuário digitar 3, serão impressos 3 pontos. Se digitar 10, serão impressos 10 pontos. Se o usuário digitar 0, nenhum ponto será impresso. Para viabilizar essa funcionalidade, vamos incluir a condição de repetição. Nesse caso, NRO_escritos menor que NRO pontos. Note, a variável número de pontos escritos armazena o número de pontos que foram mostrados no console, e por isso ela precisa ser incrementada cada vez que o comando escreva for executado. Incrementar uma variável significa aumentar seu próprio valor, neste caso em 1. Se isso não for feito, o programa entra em uma repetição infinita, pois o número de pontos escritos nunca seria maior que o número de pontos digitados pelo usuário. A principal diferença entre os laços enquanto e o faça enquanto é a característica do número mínimo de repetições. Enquanto o laço faça enquanto será repetido pelo menos uma vez, já que sua condição de continuação está depois do bloco a ser repetido, os comandos que estão dentro do laço enquanto podem nunca ser executados. É o que ocorre quando o usuário digita 0 pontos. A linha com o comando escreva nunca será executada, pois nesse caso, desde o primeiro teste, a variável número de pontos escritos não é menor que a variável número de pontos. Ela é igual.
O último laço de repetição disponível no Portugal Studio é o laço para. Vamos comentar o laço enquanto deste programa para facilitar o teste do laço para. Pressionando Ctrl espaço, podemos navegar no menu para procurar o comando para e o Portugal Studio irá incluir o modelo de como ele é utilizado. Neste comando, vamos escrever no console números de 0 ao valor informado pelo usuário que foi armazenado na variável QTD. O laço para tem 3 parâmetros. O primeiro indica a variável que é utilizada para contar quantas vezes o laço é executado e qual o valor inicial desta. Neste exemplo, 0. O segundo é utilizado para informar o critério que, se verdadeiro, permita o laço ser executado novamente. No nosso caso, queremos imprimir números de 0 ao valor digitado pelo usuário. Então, vamos colocar como critério de execução do laço i menor ou igual a QTD. O terceiro e último parâmetro é a forma como a variável i é incrementada. I++ faz com que i seja incrementado de 1 em 1. Vamos incluir o comando escreva, que vai apresentar o valor que está sendo contado, ou seja, a variável i. Ao executar o programa, podemos notar no console que o laço foi incrementado conforme programamos. Como segundo exemplo, vamos fazer um novo laço para testar o decremento do número digitado até 0. Para isso, vamos pular uma linha no console, utilizando o comando escreva com os caracteres /n e repetir o laço de repetição anterior. Vamos pensar. Queremos decrementar o número, ou seja, diminuir o seu valor. Então, nossa variável i começará com o número que digitamos, para que seja possível subtraí-la de 1 em 1 até chegarmos a 0. O critério para o laço continuar sendo repetido é que a variável i seja maior ou igual a 0. E devemos também trocar o operador de incremento mais pelo operador de decremento menos. Executando novamente o programa e digitando 5 como entrada, veremos a linha de contagem ascendente programada no primeiro laço para e a linha de contagem descendente utilizada no segundo laço para. Aconselho fortemente executar o programa com o comando debug para ver passo a passo o que ocorre com cada uma das variáveis. Aconselho também explorar os exemplos sobre laços de repetição disponíveis no Portugal Studio. Como desafio, sugiro implementar, utilizando laços de repetição, um programa que imprima um quadrado de 5 linhas por 5 colunas, feitas por pontos ou alguma letra informada pelo usuário. Para isso, será necessário utilizar um laço para dentro de outro laço para. Mais uma vez, obrigado por assistir este vídeo e bons estudos.